Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Bom retornar com vocês na nossa live, iniciando mais um momento conosco aqui em oração. Obrigada pela sua presença. Pode aumentar um pouquinho. Estamos aguardando os minutinhos. Amém, aleluia. Bem-vindo você que já está conosco. Pastor Isaac, que honra. Bem-vindo conosco, pastor. Irmão José Antônio também, bem-vindo. Pastor Isaac, que honra. Bem-vindo. Mais uns minutinhos, vamos estar iniciando. Fer também conosco, bem-vinda, querida. Aleluia. Bom estarmos retornando com as nossas lives, depois de alguns dias aí parados por conta do final de ano, das festas essas que nós permanecemos em casa. Mas amém, foi um tempo de Deus para cada um de nós, né? Importante é estarmos aqui novamente, é o Senhor nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos novamente, com saúde para isso, e esse tempo juntos, esse tempo de estudar a palavra, de refletir na palavra, naquilo que ela traz, revela-se a nós, é muito importante. Certamente esses dias, esses momentos que passamos agora aí no final de ano, algumas pessoas viajaram, mas a maioria eu acredito que tenham ficado em casa também. Mas foi um tempo onde a gente pôde até sentir falta das nossas lives, dos nossos encontros, das pessoas que nós não tínhamos muito contato, alguns na igreja, outros ainda não retornaram para a igreja, alguns a gente só encontra aqui nas lives, mas é muito bom ter vocês aqui. Pastora Isaura Linhares conosco também, lá de Manaus, bem-vinda minha amada, Majô também conosco, Luciano Medeiros, bem-vindo também. Vamos neste momento orar a Deus. Eu quero convidar você a orar junto comigo, que você possa nesse instante, como nós temos feito em todas as lives, apresentar ao Senhor a nossa oração de gratidão a Ele. E nada mais importante que isso, né? Expressar ao nosso Deus a nossa gratidão pela oportunidade de mais esta live. Eu convido você a curvar a sua cabeça e junto comigo orar ao nosso Deus agora, em gratidão. Senhor Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, te agradecemos por tudo que temos vivido, te agradecemos pelo ano que já ficou para trás, o ano de 2020, por tudo aquilo que vivemos ali, pelas experiências novas, pela busca de alternativas para um tempo novo, um tempo atípico, um tempo de novas oportunidades, mas um tempo também de buscar essas oportunidades no Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo novo que estamos agora iniciando, pelo ano de 2021, crendo e recebendo o novo do Senhor na minha vida, na vida da minha família, no meu ministério, e creio que na vida de cada um desses queridos que estão conosco, porque eu sei que o Senhor tem algo especial reservado a nós nesse ano de 2021, independente daquilo que vamos viver, como nós temos, eu tenho sempre falado nos nossos cultos, que
O importante para nós não é pedir para o Senhor nos afastar das dificuldades, mas é nos fortalecer nos momentos de deserto. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor continue forjando em nós o seu caráter, moldando as nossas vidas, nos capacitando para que a vontade dele se cumpra em nós, em cada um de nós. Obrigada, Deus, pela sua presença. Obrigada por cada vida que está aqui conosco, por aqueles que estão chegando. Obrigada pela palavra, por aquilo que o Senhor vai nos dar oportunidade essa noite de aprender, de refletir e de absorver tudo isso como um alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus pelas suas vidas. Rose também conosco. Bem-vinda, minha querida. Júlia Souza também bem-vinda. Tereza Barbosa aqui conosco também. Fabrício, oh, glória a Deus. Aleluia! Bem-vindo, Fabrício. Nós vamos iniciar hoje falando de um assunto assim bem importante na vida de cada um de nós como ser humano. É um assunto que mexe muito com o nosso dia a dia, com as nossas práticas, com o nosso comportamento. E o tema que eu tenho para falar hoje com vocês é sobre a inveja, o julgamento, a murmuração. A inveja, o julgamento, a murmuração. Mariá também conosco, uma honra, viu, minha amada? Saudade de você. Pode parar, por favor? E eu quero iniciar aqui falando um pouco da nossa vida cristã. A vida cristã, ela se desenvolve através de uma luta constante do velho homem e do novo homem. Por quê? Porque, na realidade, muitas práticas que nós tínhamos, a partir do momento que recebemos Jesus nas nossas vidas, elas foram ficando para trás. Nós abandonamos essas práticas, precisamos abandonar essas práticas. E a velha natureza constantemente tenta voltar, tenta buscar oportunidade para retornar, para ter espaço para agir nas nossas vidas. E o que é importante falar? Não tem como falar dessas práticas e do ontem e do hoje se nós não falarmos do fruto do Espírito, das obras da carne e do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, de 16 a 26. Viver é lutar. E eu quero ler com vocês agora esses textos de Gálatas 5, de 16 a 26, que diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nesse texto a gente já percebe a luta da carne e do espírito, um querendo governar mais que o outro. E nós vamos ver a diferença de Jesus nas nossas vidas a partir de então. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis embaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando nós falamos aqui dessa relação, talvez você tenha identificado aí muitas práticas que você teve no passado, antes de conhecer a Jesus. Você tem identificado aí alguns comportamentos que faziam parte da sua vida nessa época. Bem-vinda conosco também, Margarete, a irmã Margarete, Maria Aparecida Nunes, Denilson, bem-vindos conosco. E então, quando nós citamos esses comportamentos, percebemos aqui que muitos fizeram parte da nossa vida no passado. E
o que é importante nós notarmos aqui? Que os mandamentos mútuos, que é o que nós vamos falar hoje, de amar uns aos outros, ou seja, que nós não devemos querer o mal do outro, e o que é mais importante ainda, uns para com os outros, é a nossa preocupação de como eu trato o outro, o que eu penso a respeito do outro, o que eu quero para o outro, o que eu desejo para o outro. E isso deve obedecer, inclusive, uma divisão, porque os mandamentos positivos refletem o fruto do Espírito, mas os negativos, as obras da carne que eu acabei de ler. Nós vamos, neste momento, passar para os frutos do Espírito. Bem-vinda também, Kellen, conosco. Nós vamos agora ler o frutos do Espírito, que está lá no mesmo texto, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se você perceber aí, eles são opostos, né? Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito e vice-versa, e o Espírito contra a carne. A nossa vontade sempre pretende dominar, mas quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito precisa nos governar. Ele é que tem que fazer diferença em cada um de nós. E a comunhão da Igreja de Cristo é preservada por meio de uma batalha espiritual. É uma luta constante, é uma batalha constante para que o nosso eu diminua, para que Jesus tenha liberdade de agir nas nossas vidas. E seguindo a divisão, aqui nós vamos vendo que através dos pecados, eles entram e contaminam as nossas vidas, e principalmente a comunhão no meio do povo de Deus. Quando nós falamos sobre a comunhão, a contaminação do pecado no povo de Deus, isso nos leva a refletir. Mas como assim? O povo de Deus também tem práticas erradas? Também tem práticas que não agradam a Deus? Sim. E é contra isso que nós precisamos lutar. Só um momento que eu vou abrir aqui que está muito quente. Amém. Me perdoe aí. Então, é contra isso que nós devemos lutar. E eu vou explanar aí alguns pontos para nós refletirmos sobre isso. O primeiro, não tenham inveja uns dos outros. E como nós vimos aqui, eu quero novamente citar o texto de Gálatas 5:26 que diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E o sentimento de inveja, eu estava lendo aqui, que é um sentimento que faz parte da vida do ser humano. Bem-vinda também aqui conosco, Daia, minha aluna. Olha que saudade, bom ter você aqui, viu? E então esse sentimento, ele, na realidade, ele faz parte da vida do ser humano, a inveja. Quem nunca sentiu inveja? Talvez você esteja agora pensando, eu senti hoje por alguma coisa, por alguém, por alguma prática de alguém, por alguma aquisição de alguém. E, infelizmente, a inveja e o ciúme estão presentes em todas as relações humanas, inclusive dentro da igreja. Presente na relação entre marido e mulher, presente na relação entre irmãos, companheiros de trabalho, colegas de escola, vizinhos e até entre irmãos na fé, infelizmente. Mas qual a diferença entre o ciúme e a inveja? O ciúme é o temor de perder aquilo que nós temos. Algo que você tem, que você cuida tanto, que você quer proteger tanto, com receio de perder. Então, o ciúme, na realidade, ele é o temor de perder aquilo que você tem. Conhece alguém que tem ciúmes da esposa, do marido, do carro? Não encosta no meu carro que você vai arriscar, não encosta no meu carro que eu acabei de limpar.
Então, assim, quer super proteger aquilo que tem. Jô Moreira também conosco, bem-vinda. Ondina também bem-vinda aqui conosco. Prazer ter você aqui, viu? Então, o ciúme é o temor de perder algo que se tem. Enquanto a inveja é a tristeza pelo fato de outros possuírem aquilo que nós não temos. Então, eu vejo com alguém um carro que a pessoa tem, que eu desejo e não tenho, uma roupa que a pessoa tem, que eu desejo e não tenho. Então, é desejar algo que o outro tem. Isso é inveja. O invejoso tem pretensões sobre algo que ele sabe que não lhe pertence. Ele quer algo que não é seu, que é do outro, que pertence ao outro. Querida Dulce aqui conosco também, bem-vinda. Continuando aqui. Mas ele sabe que isso não lhe pertence, mas também não quer que pertença ao outro. Então não é meu, mas eu também não quero que seja do outro. Eu não tenho, mas eu também não quero que o outro tenha. O ciumento, tipicamente, ele receia perder algo que ele julga ser seu, ou algo no mínimo que ele deseja ter, que ele entende que lhe pertence. Então, o ciumento é aquele que quer ter algo que ele entende que é seu. Valéria também conosco, bem-vinda. Assim sendo, o ciúme até certo ponto, não é errado, pois o próprio Deus sente ciúme do seu povo. Na realidade, tem um texto de Tiago 4:5 que nós vamos ler daqui a pouco sobre isso. Você pode deixar aberto para mim, por favor? Tiago 4:5. Deixa marcado aí. Continuando aqui, senão o nosso tempo a gente não consegue terminar. A inveja, porém, é pecado. Então, olha lá, o ciúme, um pouquinho. A inveja é pecado. Ela é uma obra da carne. Nós acabamos de ver agora em Gálatas 5, de 19 a 24. A inveja faz parte da obra da carne. E um traço do caráter de uma pessoa sem Deus. Então, a inveja é característica do caráter de uma pessoa sem Deus. E tem uma citação que eu queria fazer aqui de um autor desconhecido, que ele define: invejar ao seu irmão é desejar para si mesmo a posição, as habilidades, realizações ou possessões dele. Então, olha bem essa colocação. Invejar o irmão é desejar para você a posição que o outro tem, a habilidade que o outro tem, aquilo que o outro conquistou, e sentindo-se ao mesmo tempo tristeza ou ressentimento por ser ele que tem aquilo e não você. Então, desejo que o outro tem, olha a inveja, eu desejo que o outro tem e eu sinto tristeza por não ter aquilo que ele tem. Continuando, a inveja pode se manifestar no corpo de Cristo, quando invejamos os dons dos outros. E eu queria interpretar. Aquele ali fala em línguas, mas eu também falo. Mas aquele outro interpreta, e eu queria interpretar também. Eu quero muito interpretar. É algo que aquela pessoa faz e que eu também quero para a minha vida. Então, dentro do corpo de Cristo também há esse sentimento de querer ter o dom que o outro tem. Como se aplica a nós o mandamento de não termos inveja uns dos outros? Olha lá, como é aplicado isso a nós. Primeiro, o cristão que tem inveja de outro irmão é descontente e ingrato para com Deus. Por que descontente e ingrato para com Deus? Bem-vinda, Nícia, amada, bom ter você aqui. Bênção, viu? Então, o cristão que tem inveja do outro, ele está descontente, ele é ingrato para com Deus. Por quê? Porque ele não está satisfeito com aquilo que o Senhor tem concedido a ele. Então, essa é uma posição de ingratidão, de descontentamento com aquilo que o Senhor lhe tem concedido. Mais um ponto. O cristão que tem inveja, ele olha para o irmão
como alguém com quem ele deve competir. Abrindo um parêntese aqui, a gente vê isso até dentro da família. Nós conhecemos casais que competem entre si, que inclusive o salário da esposa é maior do que o do esposo, e ela fala isso o tempo todo para ele, que ele não tem capacidade de manter a família, que se não fosse o salário dela, a família não conseguiria avançar, conquistar. E então, assim, eles competem entre si. Na realidade, cria-se ali um ambiente muito hostil, um ambiente muito desagradável de viver. Por quê? Porque um quer mais e o outro quer mais do que aquele, e aí fica esse degrau, um querendo subir mais que o outro. Isso é claro que não deve existir, nem no meio cristão e muito menos dentro do casamento. Mais um ponto, o cristão invejoso, ele abre uma brecha na sua vida para ser usado por Satanás. Exatamente. Nádia, querida, saudades, viu? Por que ele abre uma brecha? Porque ele, na realidade, quer ter o que o outro tem. Então, a inveja, obra da carne, e você acaba pecando por desejar isso. Mais um ponto, o cristão invejoso está em processo de autodestruição e pode destruir a outros. É aquela pessoa negativa, é aquela pessoa crítica, é aquela pessoa acusadora, é aquela pessoa que vê defeito em tudo que o outro faz, mesmo que no fundo ela quisesse ter o que ele tem. Mesmo que no fundo ela desejasse aquilo que ele conquistou, mas ela expressa nas suas palavras algo destruidor, algo que desmerece o outro. Meu irmão, renuncie ao pecado da inveja. Reacenda o amor de Deus em seu coração, pois o amor não é invejoso. 1 Coríntios 13, 4 fala sobre isso, que o amor não é invejoso. Eu fiquei de ler para você agora o texto de Tiago 4, 5, que fala do ciúme, né? Tiago 4, 5, que diz: Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O 6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, a palavra de Deus aqui, ela cita que o Senhor resiste àquele que é soberbo, mas Ele quer a humildade do nosso coração. E quando nós falamos do ciúme, nós demonstramos ali a enfermidade, né? A enfermidade na alma, a enfermidade interior que o ciúme gera em cada um de nós. E nós vamos adoecendo. E o ciúme, na realidade, ele vai crescendo, ele vai contaminando a nossa alma. Ele vai nos adoecendo de um modo a criar dentro de nós algo muito ruim, muito negativo. Ponto 2. Ponto 1, então, não tenham inveja uns dos outros. Ponto 2, deixem de julgar uns aos outros. Quem nunca julgou? Queria que você pensasse agora, será que você nunca fez nenhum julgamento de ninguém? Eu já. E é sobre isso que nós vamos falar nesse texto agora. Não nos julguemos mais uns aos outros. Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Julgarmos-nos uns aos outros significa tomar por certo que a nossa ideia sobre determinada prática ou questão é a única que serve. Então, quando eu julgo o outro, eu digo para ele, olha, é isso, isso, isso e isso. Eu vou mostrar para ele o erro dele ao meu ver, no meu ponto de vista, certo? Então, é aquilo que eu estou apresentando para ele, eu estou vendendo o meu peixe, dizendo para ele que aquilo que eu estou falando que é o correto, que é aquilo que é certo. Ao assim fazer, criticamos e condenamos a qualquer outro irmão.
que não esteja compactuando e concordando com a nossa ideia. Nós não gostamos de ouvir não, né? Na realidade, o ser humano tem dificuldade de ouvir não. E quando alguém diz que não concorda com algo que nós estamos dizendo, certamente nós já nos levantamos. Por quê? Porque quando nós estamos oferecendo o nosso peixe, nós não admitimos que alguém diga, não, eu não quero comprar esse peixe. Eu quero aquilo. Eu quero aquele peixe. Não. Nós exigimos, praticamente impomos que o outro compre a nossa ideia, porque nós é quem temos razão. Entendemos que o pecado do julgamento entre irmãos tem algumas características. Então, o pecado do julgamento entre irmãos tem algumas características. Eu quero citar essa. O ato de julgar surge da soberba no coração daquele que julga do seu sentimento de se achar superior ou melhor do que o outro. Você conhece alguém assim? Pastor Dorival, que honra aqui conosco. Bem-vindo, querido. Bom tê-lo conosco. Você conhece alguém que tem essa prática, o que tem esse tipo de comportamento? O ato de julgar surge da soberba no coração daquele que julga do seu sentimento de se achar superior ou melhor que o outro. Essa também é uma tendência no ser humano, que a gente precisa todos os dias lutar contra ela. Olha as obras da carne. Por quê? Porque em todo tempo o orgulho quer nos governar, nos dominar, mostrar que nós somos melhores, mais do que o outro. Porque eu fiz isso, porque eu estudei para isso, porque ninguém faz melhor que eu. Então, o orgulho, ele também nos contamina. E o texto eu quero citar o texto agora de Tiago, uma fala do texto de Tiago 4,12. O ato de julgar é uma apropriação indevida do lugar de Deus, o único justo juiz. A Bíblia diz que somente Ele é o juiz. Ele nunca pecou, Ele é justo e o julgamento cabe a Ele, somente a Ele. O ato de julgar precisa ser baseado em critérios justos e exige autoridade por parte daquele que julga. Confira o que Jesus disse: não julguem para que vocês também não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir a vocês. Então, o julgamento é algo que não cabe a nós. Nós não fomos levantados para ser juiz. Nós temos o Senhor que faz isso. E bem-vinda conosco, missionária. Que prazer ter você aqui, missionária Betinha. Pastor Fredolino também conosco. Bem-vindo, pastor. É uma honra também. E então, o que é importante nós verificarmos? Que com a mesma medida que eu julgo, eu também serei julgado. Por que você repara no cisco no olho no seu irmão e não dá conta da viga que está no seu olho? Nós somos muito bons para julgamentos, apesar de não sermos juízes. Quando eu digo juízes, inclusive juiz no físico, que se formou para isso, né? Porque ele julga dentro da sua profissão. Mas a Bíblia diz que nenhum de nós deve julgar. Bem-vinda, querida Ivonilda, também conosco. Então, por que eu fico observando a falha do meu irmão, o erro do meu irmão, se eu não estou visualizando o meu? Porque é muito mais fácil, né? Apontar o do outro, ver o que o outro faz de errado, observar todos os erros do outro. Quando nós devemos apontar as qualidades, as virtudes, nós temos dificuldades. Mas quando é para apontarmos erros e falhas, como fazemos isso bem? Infelizmente, precisamos da misericórdia de Deus. Como dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho se há uma viga no seu?
como dizer para o seu irmão que ele está cheio de falhas, se nós temos muito mais? Se nós não conseguimos eliminar aquilo que está pesando sobre nós, pelos nossos erros e falhas. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como é que você vai ajudar alguém a não errar, ajudar alguém a caminhar na fé, se a sua vida é totalmente fora do padrão de Deus? Então é preciso que cada um de nós precise se envolver, que eu digo é criar relacionamento com o Senhor, para que Ele venha moldando o nosso caráter e que a gente possa realmente admitir o nosso erro. Que o orgulho não venha operar em nós, que o orgulho não venha dominar as nossas vidas e que possamos admitir os nossos erros antes de apontar o erro do outro, porque não cabe a nós. A proporção do erro, o tamanho do erro do outro, não cabe a nós. Esse não é o nosso papel. Essa não é a nossa missão. E o terceiro ponto, não se queixem uns dos outros. Tiago ordena, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago 5:9. Queixar nada mais é do que murmurar. Você conhece alguém que murmura muito, que reclama o dia inteiro, que reclama de tudo? Que porque fez a comida está quente, porque a comida está fria, porque a comida está salgada, porque está cansado de ficar em casa, porque está cansado de trabalhar. É aquela pessoa que reclama de tudo, de tudo, de tudo. E aprendemos na Bíblia que murmuração é um sentimento que desagrada a Deus. A palavra de Deus nos ensina que murmurar é algo que entristece o coração de Deus. Nossa murmuração, na realidade, é a música do diabo. É uma linguagem que ele gosta de ouvir. Porque quando estamos murmurando, estamos reclamando de tudo. Nos esquecemos de adorar, nos esquecemos da gratidão, de agradecer a Deus por aquilo que estamos recebendo, mas buscamos as falhas por aquilo que nós estamos colocando como errado, murmurando porque a comida está quente, porque está fria. Nos esquecemos de agradecer a Deus pelo alimento que está ali. Então, enquanto murmuramos, perdemos a bênção. Irmão Rodrigo também, Figueira aqui conosco, Leonardo Veras, o pastor Leonardo Veras também conosco, graça e paz, pastor, amém, bem-vindo aqui conosco, é uma honra tê-lo aqui, pastor, grande abraço. Então, nossa murmuração é a música do diabo, trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Então, antes de reclamar de tudo que você tem vivido, procure agradecer. Outra coisa que a gente precisa ter muito em mente, quando eu faço uma solicitação, quando eu vou buscar em Deus uma resposta de oração, já agradeço aquilo, já tomo posse daquela promessa para minha vida. E o murmurador não, ele já ora a Deus, ele quer a resposta, ela demorou, ele já está reclamando, porque Deus está demorando para me atender. Comece a agradecer, querido. Ao invés de murmurar, comece a agradecer ao Senhor. Bem-vinda conosco, Marina Santos também. Então, que possamos praticar a gratidão ao invés da murmuração. O dia a dia com os irmãos da igreja e a rotina nos relacionamentos produz insatisfação, a qual se revela pela murmuração. Murmurar é queixar-se em voz baixa, dizer mal do outro, maldizer, conceber mau juízo. Deus não suporta o pecado do queixume, da murmuração. Queixar-se de um irmão é o mesmo que expressar em uma conversa às escondidas as críticas a alguém, o descontentamento a alguém, a impaciência, o desagrado para com aquela pessoa. E nós vemos aqui e lemos no mandamento de Tiago, notamos que se fala de um juízo
para os que não vivem de acordo com o mesmo. Quando a Escritura diz para não nos queixarmos uns dos outros, ela quer dizer, no mínimo, as seguintes coisas: que o cristão deve reconhecer que Deus utiliza a situação difícil para desenvolver neles uma fé e, na realidade, uma paciência e uma esperança mais firme e mais cheia de fruto. Então, pensa no seguinte, que nós precisamos reconhecer as situações difíceis para sermos adestrados pelo Senhor, moldados, lapidados pelo Senhor. Nós somos pedras brutas e o Senhor deseja nos polir, nos lapidar, para que possamos ser melhores a cada dia. Mas eu preciso permitir isso ao Senhor, para que Ele venha realmente, inclusive principalmente no tempo de deserto, no tempo de dificuldade, num tempo difícil, moldando a nossa vida. Por quê? Porque se tudo fosse um mar de rosas, certamente nós não estaríamos buscando a Deus. Tenho certeza que, assim como eu penso assim, eu acredito que você também, a maioria daqueles que estão aqui, o tempo que mais buscamos ao Senhor é o tempo de desespero, é o tempo de deserto, é o tempo de dor, é o tempo de choro, é o tempo de enfermidade, é o tempo onde mais vamos na presença do Senhor, buscar o socorro dEle. Então não se esqueça disso, que nesse tempo difícil, onde o Senhor trabalha a nossa fé, a nossa paciência, a nossa esperança, isso tudo é o que nós precisamos hoje. Num tempo difícil, nos dias difíceis em que estamos vivendo, precisamos nos achegar mais ao Senhor, para que Ele possa acrescentar isso a nós, porque isso é o nosso combustível que fortalece o nosso espírito. É disso que nós precisamos mais do que nunca. Bem-vindo, querido pastor Jair, conosco também. Um grande beijo na sua amada Grazi. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos buscar a presença do Senhor, porque isso é que vai nos dar forças para passar por esse tempo difícil, para sermos fortalecidos por Ele nesses momentos difíceis. Mais um ponto: quando um cristão sofre por qualquer motivo, mesmo que o outro irmão tenha sido o causador, ele não deve queixar, ele não deve murmurar, ele não deve reclamar. Esses dias eu tive uma experiência um pouco assim, de observar algumas situações. Pessoas que têm sido contaminadas pelo Covid. O que é que nós temos percebido? Que às vezes as pessoas têm saído sem necessidade. E aí ela se contamina e ela vai e visita o outro. E hoje ainda eu ouvi de outra pessoa a respeito disso, que tinha um irmão que ficou por 8 meses trancado dentro de casa. E que um belo dia um irmãozinho lá da igreja, já com uma idade avançada, foi visitar esse irmão. E ele tinha testado positivo para o Covid. E certamente ele não entendia o processo todo, porque ele já tem idade avançada. E ele foi e contaminou esse irmão com o Covid. Alguém que estava trancado dentro de casa há 8, 9 meses e se contaminou também com o Covid. Bem-vinda também, Regina, lá de Americana, conosco. Bem-vinda, querida. Então, o que é que você vê aí? E agora, não, minha vontade é pegar esse irmão agora, dar uma surra nele. Minha vontade é fazer alguma coisa. Como que ele veio aqui na minha casa e veio me trazer esse vírus dentro de casa, que eu não saio de casa, eu tô trancado aqui. Como é que alguém vem aqui para me apresentar esse vírus, me contaminar com esse vírus? Então, esse não é um tempo de murmuração, de queixume, de reclamação, de resmungo. É um tempo de orar. Deus, tem misericórdia da minha vida. Agora que eu me contaminei, eu preciso me cuidar. Cuida também daquele irmão que me contaminou. Por quê? A gente precisa crer no quê? Na pessoa que está junto, naquele que foi fazer a visita. Certamente ele não foi exclusivamente lá fazer visita para o irmãozinho para levar o vírus do Covid para ele. Até porque o irmão estava quase 1 ano fora. Ele quis fazer uma visita e, inconsequentemente, a coisa aconteceu. Então, não cabe a nós
murmurar por alguém que fez algo, que nos feriu, que aconteceu algo na nossa vida por conta da prática de alguém, da atitude de alguém. Mas eu devo orar e confiar no agir de Deus sobre a situação, no auxílio de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida do outro, especialmente. E o terceiro e último ponto, ainda que pense ter bastante motivo de queixa, o cristão não deve gemer as suas mágoas aos outros. Ele tem apenas duas opções bíblicas: suportar e perdoar ao irmão. Suportar e perdoar ao irmão. Aí eu pergunto para você, só para uma reflexão. Não é assim tão simples, né? Suportar alguém que tem nos ferido, nos ofendido, nos magoado, feito mal para nós. Amém, amém. Tancredo Dutra, amém. Bem-vindo aqui conosco também, querido. Eu tô com a visão assim um pouco ruim aqui pelo celular, mas bem-vindo aqui conosco também. Então, o que é que nós temos que fazer? Suportar essa pessoa. E esse é o nosso desafio como cristão, além de suportar, é perdoar. A Bíblia diz que o perdão, ele não tem números. A Bíblia cita 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes que for necessário. Se você multiplicar 70 vezes 7, você já sabe que é muito perdão ali, hein? Mas isso na realidade é algo infinito, né? O perdão, ele deve estar sempre pronto a ser oferecido ao outro. Por quê? Eu sempre costumo lembrar as pessoas quando estou ministrando, porque é assim que Jesus nos vê, com as nossas fraquezas e os nossos erros, com a dependência nele, do perdão dele, da misericórdia dele. E por que, quando nós precisamos liberar o perdão a alguém, nós relutamos tanto? É claro que nós somos humanos, nós não somos Jesus, mas ele está em nós e ele é a nossa esperança e nós precisamos lutar contra isso todos os dias. Bem-vindo, Dário Dumes, conosco também, muito bem-vindo. Então, o perdão é uma decisão e eu preciso decidir fazer o certo. Por quê? Porque o meu compromisso é agradar a Deus, sempre. Então, suportar e perdoar ao irmão. São duas coisas que eu disse. E a última, a opção bíblica, hein? Suportar e perdoar. A última opção é advertir e aconselhar. Como é que eu vou advertir alguém e aconselhar? Primeiro, eu já tenho que estar com o meu coração preparado para isso. Eu já tenho que estar com o meu coração na presença do Senhor. Eu já tenho que suportar esse irmão. Eu já tenho que perdoar esse irmão para que eu possa ajudá-lo, aconselhá-lo, orientá-lo dentro da palavra de Deus. Tem alguns textos aqui de Colossenses 3,13, que é o de suportar e perdoar, e de aconselhar, 1 Tessalonicenses 5,14 e Romanos 15,14. Então, eu preciso primeiro aprender a suportar e perdoar, para aí sim advertir e aconselhar. Porque se eu ainda não suportei e não perdoei, como é que eu vou advertir? Eu já quero que a carne predomine, eu já quero agir, eu já quero tomar a atitude do homem, atitude da carne. E aí eu vou certamente sair do foco, do centro da vontade de Deus. E a conclusão: não tenham inveja, não julguem e não se queixem uns dos outros. Não tenham inveja, não julguem e não se queixem. São os 3 assuntos que nós falamos hoje. Da inveja, é obra da carne. Não julguem, porque o julgamento não cabe a nós, porque na mesma medida nós seremos julgados. E também não murmure, não se queixe do outro, ore pelo outro. 3 mandamentos de extrema importância para a saúde da igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Precisamos receber isso e praticar nas nossas vidas. É interessante notar que ambos vêm acompanhados com a certeza do julgamento de Deus para aqueles que não os cumprirem.
Como é importante nós refletirmos sobre isso. Nós estamos ainda no início do ano e é um tempo que ainda nos permite refletir sobre o que nós precisamos fazer para ser melhor. Como eu posso ser melhor que eu fui no ano passado? Onde eu posso mudar? Que práticas eu posso adquirir ou abandonar? Algo que eu fiz que realmente não frutificou, não agradou a Deus. E qual é o caminho então? Qual é a direção? Certamente, buscar no Senhor essa direção. É a oração, é clamar a Deus, é buscar que através do Espírito Santo nós sejamos conduzidos numa direção, no alvo que é Cristo, e que o Senhor seja o condutor das nossas vidas, que a obra da carne não predomine em nós, mas que nós possamos lutar todos os dias para viver o fruto do Espírito a cada dia. Esse é o nosso papel. Foi para isso que o Senhor nos criou, para o louvor da glória dele, para que as nossas práticas sejam práticas aprovadas pelo Senhor. É o Senhor quem tem que dizer sim para aquilo que você faz. É o Senhor quem tem que dizer que está satisfeito, que esse é o caminho, que essa realmente é a atitude melhor a tomar. Porque quantas vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que o outro vai pensar de mim, com aquilo que o outro vai pensar daquilo que eu estou fazendo. E nós nos esquecemos de entender que precisamos sim ver o que é que Deus pensa de nós. Porque que nós somos falhos, nós somos. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos importantes, nós somos fracos demais, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, e Ele pode moldar o nosso caráter, e Ele pode trabalhar em nós, e Ele pode mudar as nossas práticas, mas é algo que precisamos desejar, é algo que depende de atitude. Ser melhor para com o outro é uma atitude, é uma decisão de pensar no bem do outro, em auxiliar o outro, em orar pelo outro, em dar um pedaço de pão, em dar um agasalho, em dar uma palavra de ânimo, em dar uma palavra de oração. Tudo isso é uma decisão nossa. Mônica também conosco, Miriam, Charles também. Querido, muita saudade de vocês. Um grande abraço, Soares, Charles Soares. E depende de nós, as atitudes de mudança, de ser melhor. Não adianta nós falarmos que esse Covid vai ensinar as pessoas a ser melhor, que esse Covid vai ensinar as pessoas a ter outras atitudes, porque ela precisa começar em nós. Enquanto eu fico olhando para o que o outro está fazendo de errado, eu estou ofuscando aqui o erro que eu tenho praticado, as minhas ações, os meus comportamentos errados. Então é um tempo de repensarmos a nossa vida, rever as nossas práticas. Estamos iniciando um novo ano. Qual é o nosso foco hoje? E o mais importante de tudo é nos preocuparmos em amar o outro, nos preocuparmos em fazer bem ao outro, nos preocuparmos em doar do nosso tempo para com o outro. Essa é a palavra que eu queria deixar hoje no seu coração, onde o Senhor ministrou comigo, e eu queria que você refletisse sobre isso. Onde você pode ser melhor nesse ano de 2021? Em que área da sua vida você pode ser melhor? Pode se doar mais? Pode mudar algumas coisas que você fez em 2020 que não foram boas? Mas se preocupe em agradar a Deus e não a pessoas, porque é muito difícil agradar a pessoas. Nós somos sempre muito criticados, muito apontados, mas não se preocupe com isso. Aquilo que eu faço tem que ter a aprovação do meu Pai. Se Ele realmente trouxer paz ao meu coração por aquela atitude, as demais coisas eu não tenho que me preocupar. Primeiro as coisas do reino, e Ele vai acrescentando aquilo que eu necessito. Amém? Graças a Deus por isso. Nós temos alguns pedidos de oração. Temos aqui conosco também Carly, eu não sei direito. E bem-vindo também. Eu não tenho certeza, mas parece que é um pastor.
pelo sobrenome, amigo nosso aqui da convenção. Bem-vindo também conosco. É que pelo celular tá difícil aqui de visualizar, mas Deus abençoe a sua vida também. A cada um de vocês que estão conosco, nós vamos orar agora. Não sei se você tem algum pedido especial de oração, mas nós vamos colocar diante de Deus a vida de cada um que está conosco nesta live, nesta noite. E lembrando que na próxima semana, na próxima quarta, às 19 horas, nós teremos uma nova live também com um assunto falando de comportamento nosso como ser humano. E se você tiver um tempo, entre, participe conosco, compartilhe essa palavra, entre no nosso canal do YouTube, Pastora Odila IBF, Americana e Paulínia. Entra ali, curte, toca o sininho, tem várias mensagens no tempo todo aí do ano de 2020, 39, 40 mensagens para casais e mensagens da escola bíblica, de cultos. Então você pode estar ali participando também conosco no nosso canal do YouTube e compartilhando essa palavra. Amém? Oremos agora. Eu tenho aqui alguns nomes, uma listinha de oração, pedidos e especial pelo Covid, por algumas pessoas que estão conosco. Quero citar aqui também Helena, que é uma bebê, né, de quase 2 anos, que fez um transplante, está no processo de tratamento de câncer. O Rafael também em tratamento de câncer. O meu tio Antônio em tratamento de câncer. Silvia em tratamento de câncer. Temos também, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A irmã Sueli, que fez uma cirurgia que está em processo de recuperação. Graças a Deus por isso, que está bem, se recuperando em tratamento. Elizabeth Lacerda também conosco, bem-vinda, minha querida. Celso e Lia também precisam de oração. Léo, Danilo, que precisa de uma cirurgia, o meu irmão, tem uma cirurgia para realizar no final do mês, e ele está com um movimento do braço praticamente paralisado por conta de um acidente do braço esquerdo, e precisa também de oração para que ele retome esses movimentos, porque é um processo bem lento e precisamos sempre do Senhor agindo, né? Maria de Fátima, Geralda, Nivaldo, Rogério, a família da Fernanda, o Ricardo, a Larissa, o Fausto, que também tem passado por crises de ansiedade, síndrome de pânico, a Maria e o Isaú, também pelo relacionamento deles, Arlete também, Ila também está hospitalizada, com suspeita de Covid, mas com outras comorbidades, com outras complicações. É uma senhora já de idade de 78 anos, que você possa também orar por ela. Ila, lá do Sul. André Pogetti, meu aluno querido também, bom ter você aqui, viu? Pena que entrou no fim, mas quarta-feira, 7 da noite, te espero aqui. Agora tem uma relação do Covid, o Ademar, com suspeita de Covid, Jaqueline, a mãe Carmelita. Jaqueline e Carmelita já estão curadas, graças a Deus. Então é Ademar e a família Sichete. Na família Sichete tem algumas pessoas, com diagnóstico de Covid e várias pessoas com suspeita do Covid. Então, vamos orar neste momento. Eu te convido a orar comigo, que possamos apresentar ao Senhor essas vidas. Daniel Dandão também conosco, bem-vindo. Estava sumido da nossa live, hein? Oremos agora por essas causas, queridos. Baixe a sua cabeça e ore junto comigo. Deus amado e poderoso, nós estamos aqui, Senhor, diante dessas pessoas, cada uma, Senhor, vivendo momentos difíceis por conta de enfermidades. Pedimos, ó Deus poderoso, que o Senhor venha visitar a cada uma, Senhor, nos seus leitos agora, nos hospitais, Senhor, ou nas suas residências, mas que o Senhor possa tocar nessas vidas com a sua mão de cura, com a sua mão de poder, operando milagres sobre esta vida. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, venha derramando o teu bálsamo sobre cada uma delas agora. Venha, ó Deus,
providenciando o tratamento, a cirurgia que cada uma necessita, mas principalmente o milagre da cura sobre essas pessoas, Pai. Nós oramos neste momento específico pelas pessoas que estão com Covid, essas pessoas da nossa lista. Pedimos, ó Deus poderoso, que o Senhor visite a cada uma delas. Meu Deus, que o Senhor venha derramando cura também sobre elas, que o Senhor venha, Senhor, normalizando, ó Deus, o funcionamento do seu organismo, normalizando as vias respiratórias, os pulmões. Pai, em nome de Jesus, por todos os pacientes, Senhor, que estão, Senhor, acometidos desse vírus, em nome de Jesus, em toda a nossa nação, em todas as nações da terra, por todos os povos que têm vivido esse tempo de enfermidade. Senhor, nós pedimos que a sua misericórdia alcance a cada um de nós, sustenta esses que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia deles, protege, ó Deus, esses que estão com saúde, que o Senhor venha nos guardar, dirigindo, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, sobre esses que estão conosco nesta live, eu peço, Deus poderoso, visita o lar de cada um. Pai, que os anjos do Senhor se acampem ao redor de cada casa, de cada família. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a boa mão do Senhor nos sustente, nos guarde. Guarde, Senhor Jesus, a cada uma das nossas cidades. Guarde, Senhor, os estados do nosso país. Guarda, Senhor, a nossa nação. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa, queridos. Mas se proteja, faça a sua parte. Caminhe com segurança, só saia da sua casa se você realmente tiver necessidade. O Covid está aí e eu sei que nós cremos no Deus a quem nós servimos, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz.